Expansão da mente ou expansão da consciência. Será mesmo necessário que a gente precisa fazer isso? Para que serve? Por que devemos aplicar? Por que devemos estudar? E o que adianta expandir consciencialmente e o que isso soma na nossa evolução? Bom, esse é o nosso vídeo de hoje e, na minha opinião pessoal, eu vou explicar o meu ponto de vista para vocês. Bora pro vídeo? Olá, peregrinos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Espero que todos estejam em paz, estejam na luz. Namastê a todos. Bom, hoje o nosso estudo vai ser baseado no quê? Na expansão da consciência. Primeiramente eu quero que todos nós possamos entender o porquê que é necessário, sim, é necessário, dentro do meu ponto de vista pessoal, dentro dos meus estudos, eu vou explicar por que eu acho necessário, que a gente precisa expandir a nossa consciência e a nossa mente para que a gente possa evoluir. Bom, existe um trecho no Matrix, né, que ele fala para o Neo liberar a mente dele para libertar-se do medo, da descrença e da dúvida. Né? Porque isso é o que embarrera, é o que impede a gente de expandir a consciência. O medo, às vezes ele empodera tanto por causa de uma crença que você aprendeu. Porque existem crenças aí, né, que falam para as pessoas que é proibido buscar conhecimento, né? Porque isso, Deus pode nos castigar, ou sei lá, quem pode nos castigar por a gente estar buscando esse tipo de estudo, né? Mais estudos do que, por exemplo, aquela pessoa está passando para você. Bom, isso eu acho uma tremenda mentira, né? Uma tremenda manipulação que as pessoas tentam fazer com você para que você se mantenha numa linha ali na rédea deles, para que eles consigam dominar você melhor. Bom, é necessário porque também, né? Quando você alcança a quinta dimensão espiritual, porque existem duas linhas de evolução. Lá pra frente a gente vai entender bastante sobre isso. Existem duas vias de evolução. A via de evolução espiritual e a via de evolução material crescendo nas dimensões, certo? Bom, a partir da 5D espiritual, que é a primeira via de evolução, o que acontece? Deus, o universo, ou Deus, para quem entende, ele não se expressa mais através do amor. Ele é a expressão do conhecimento. Para você ter uma ideia, me diz um extraterreno que é burro, que não entende de nada. No mínimo, ele vai entender um pouco mais que nós encarnados, certo? Então, assim, você vê a magnificência que eles têm de construir, né, uma nave daquelas que pode viajar pelas estrelas, né? Porque eles são interestelares. Então, assim, você já nota, né? Vocês notam que isso é a expressão do conhecimento. Vocês precisam entender isso bem profundamente, que a partir da 5D não é mais amor.
é a expressão do conhecimento. Nós, a partir da 5D, nós temos, dentro dos universos materiais, dentro da segunda via de evolução, né, você fica, de certa forma, agregado psiquicamente a coisas materiais, a planetas, a objetos de locomoção, tipo naves espaciais, etc., né? Isso são tudo agregados psíquicos. Enquanto o ser encarnado aprende sobre universos materiais, ele está evoluindo na segunda via de evolução. Ele não vai deixar de evoluir, ele vai continuar evoluindo, mas dentro da segunda via de evolução. Por quê? O psique dele está agregado a coisas materiais, que ele precisa de um planeta para viver, que ele precisa de uma nave para se locomover. Você está entendendo? Então, assim, dentre outras coisas que não precisa de eu citar, por exemplo, acredita que existe uma federação galáctica. Não que não exista, sim, existe. Mas existe para pôr ordem, você está entendendo? Nos universos materiais. Ou seja, aqueles que evoluem na segunda via de evolução vão participar, vão se confraternizar com federações intergalácticas, confederações de planetas e etc. Certo? Porque isso está agregado psiquicamente no psique do espírito, no mental do espírito. Então, sim, ele participa da evolução, ele vai evoluir, mas lembre-se que ele está participando da segunda via de evolução. Eu sei que vocês não devem estar entendendo como funciona isso ainda, mas conforme vocês forem vendo o vídeo, os vídeos que a gente vai postar aqui da Reforma Íntima, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Isso vai demorar um pouquinho, mas a gente vai chegar lá, né? Então, é necessário por quê? Porque a única coisa que a gente leva desse mundo, né, daqui da terceira dimensão, é o nosso conhecimento. Tudo que é de material fica na Terra. O seu corpo, as coisas que você conquistou, dinheiro, carro, tudo isso fica aqui. Você não leva nada. A única coisa que você leva é o conhecimento. Por isso que, primeiramente, eu acho necessário a expansão da consciência. Como que devemos fazer? Como fazer? Como expandir a nossa mente, né? É o segundo quesito. Bom, eu tenho para mim que nenhum estudo é inviável. Tudo é viável. Tudo que você aprende, tudo que você estuda, tudo que você passa na sua vida, no seu dia a dia, as experiências que acontecem com você, ou seja, que você escolhe participar dessas experiências, porque se você é o co-criador da sua realidade, se você chega lá na frente, vamos supor, você está numa estrada, tem dois caminhos para você seguir. Então, um caminho te leva para um caminho mais longo e o outro mais curto. O outro mais curto e viável, onde você não necessita passar, né? O caminho mais longo, no caso, você não necessita passar. Você pode ir pelo caminho da esquerda, mas você opta pelo caminho da direita, entre aspas. Só que nesse caminho da direita, você vai enfrentar muito mais coisas, né, do que do caminho da esquerda. Mas assim, muitas vezes não é necessário você seguir pelo caminho da direita. Não é necessário. Você poderia estar seguindo pelo caminho da esquerda, porque o caminho da direita você já aprendeu. Só que você escolheu o caminho da direita e vai passar por praticamente as mesmas coisas que você já aprendeu, né, mas irá aprender de forma diferente. Então, como devemos fazer? É necessário isso? Sim, pode ir, sem problemas. É até bom, entre aspas, porque você aprende mais coisas. Nunca você vai aprender a mesma coisa, né? Tudo é mutável no universo. Segunda lei universal, né? Tudo é mutável. Então, assim, acho que a segunda lei, se não me falha a memória, é a segunda lei. Depois eu vou averiguar direitinho e eu passo para vocês. Então, assim, como devemos fazer? Eu tenho na minha mente, veja bem, vamos começar pelas religiões. Todas as religiões são necessárias e existentes aqui no mundo. Eu tenho, dentro do que eu entendo, dentro da minha opinião pessoal, dentro do meu estudo do ego, eu tenho 4 formas de você conseguir evoluir, né? De você estudar. Tem o mundo, né? O mundo que a gente vive, de certa forma, as religiões, vamos botar assim no geral, as evangélicas, né? O budismo, o hinduísmo e etc.
né, como a segundo meio. Porque é ali que você encontra que há um Deus, há um Cristo, há uma força superior para a qual você seguir. É as religiões. O terceiro meio, né, quando você está preparado, que sai do primeiro para o segundo, que são as religiões catolicismo, evangelismo, hinduísmo, kardecismo, etc., você parte para a segunda via de evolução, né, que você sabe que tem um ser crístico para você seguir. A terceira via que eu tenho são os meios tipo umbandistas. Vamos colocar bem fixo assim a Umbanda. Por quê? Porque ali há uma expressão de entidades superiores, tanto positiva quanto negativa, certo? Quem vai discernir somos nós, dentro do nosso estudo, do nosso conhecimento. Por isso que é necessário estudar e expandir a sua mente. Você precisa abrir os seus olhos para que você não malde nenhum tipo de via evolutiva, tanto o mundo onde fica lá aqueles irmãos que estão participando do crime, né? Onde aqueles irmãos que participam desses meios do mundo, né? Danceterias, etc, etc. O mundo, no geral. Então, assim, eu tenho a Umbanda como a terceira via evolutiva por isso, porque ali tem a expressão de uma entidade. É ali que você consegue buscar um caminho maior e entender como funciona do outro lado, certo? Então, vamos lá. A quarta via evolutiva e última que eu tenho pessoalmente, né, minha opinião, que também é falha, né, não precisam acreditar, eu sou baseado também em fatos, que eu correlaciono cada fato e chego no denominador comum, é o que a gente faz, a evolução espiritual, a expansão da consciência, no caso onde aqueles que praticam a conscienciologia e a progenciologia. Por quê? Você consegue se projetar conscientemente no astral, sabe que existe uma vida além do mundo material e você começa a estudar com entidades do outro lado, traz o conhecimento do outro lado para cá, consegue interagir com planos multidimensionais e consegue ajudar até nesses planos quando você é bem preparado. Mas veja bem, para você ajudar nesses planos, você precisa entender bastante coisa. Você precisa entender de tudo, um pouco no mundo. Por isso que eu tenho como necessário a expansão consciencial. Porque se você não aprende cada coisa nesse mundo, um pouco de cada coisa, você não consegue prestar os seus serviços do outro lado. Você não consegue se libertar do medo, da descrença, da dúvida. Você não consegue libertar a sua mente. Você está entendendo? Então, assim, quando você descobre isso, você começa a ajudar e você começa a ter contatos com entidades superiores e com seres extraterrenos, com povos de outro planeta, porque eles só estão esperando esse momento de você se libertar desse seu mundo material, né? E poder avançar rumo a dimensões superiores. Então, assim, conforme você estuda no mundo material, quanto mais você estuda, quantos mais livros benévolos você estuda, veja bem, não importa se você estuda, vamos dizer, a maçonaria. A maçonaria ela é uma forma negativa de estudo. Mas assim, nós podemos estudar aquilo desde que nós tenhamos uma intenção clara, que aquilo, a intenção nutrida, né? Que aquilo que a gente está fazendo é um estudo para a nossa expansão consciencial, para alimentar a nossa mente, para que a gente possa ter conhecimento suficiente para que a gente possa ajudar no astral, né? Ajudar nessa missão que a gente veio na Terra, principalmente, que é libertar os nossos irmãozinhos dessas amarras terrenas que eles ainda vivem. Então, pode sim estudar, quer estudar a maçonaria, quer estudar, o satanismo, quer estudar. Não há problema de você estudar. Veja bem, quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Se você tem uma intenção clara que aquilo é somente para sua expansão consciencial, certo? E que você não vai usar aquilo pro negativo do ser humano, para prejudicar algum ser, um irmão seu, a espiritualidade entende isso perfeitamente. Por quê? Isso, na verdade, é a maçã, é o fruto do conhecimento.
Você está aqui nesse planeta para experimentar o fruto do conhecimento, para você viver experiências que alimente cada vez mais a sua inteligência, tanto espiritual quanto material. Então você precisa, é necessário que você estude um pouco de cada coisa. Jesus, nosso mestre maior, o dono dessa galáxia e muito mais além, ele estudou um pouco de cada coisa. Ele foi um peregrino. Ele peregrinou durante vários anos, durante vários lugares, durante os 37 anos que ele viveu sobre o corpo terreno. Ele peregrinou muito, ele aprendeu muito. Naquela época ele falava em parábolas, mas ele sabia um pouco de cada coisa. Ele andava no umbral, ele limpava o umbral. Foi movimentada uma energia muito grande para que ele pudesse limpar, para que ele pudesse implantar a lei do amor universal nesse planeta, para que a gente pudesse ter uma via evolutiva, pelo menos pela segunda via evolutiva, materialmente falando, para que a gente pudesse entender que não só somos esse pedaço de matéria que aqui estamos. Então, é desse jeito que a gente precisa fazer para que a gente possa evoluir consciencialmente. E é sim necessário. Estudem. Uma vez eu estudei uma vez eu vi um guardião falando, né? Isso eu levo comigo e vou levar para o resto da minha evolução, que ele disse assim: estudem até que seu cérebro exploda de tanto conhecimento. É verdade, a gente precisa estudar. Estuda, leia, pratique, treine a projeção astral, mas busquem proteção. Não é brincadeira. A projeção astral, infelizmente falando, não é amedrontando as pessoas, mas ela é perigosa. Existem muitos seres que querem te prejudicar por saberem que você faz essa projeção astral. E se você não tiver conhecimento suficiente, você vai cair nas garras desses seres e eles vão fazer de você, entre aspas, marionete. Eles vão te implantar o medo e vai vir aquela famosa síndrome do pânico. Eles vão começar a impor medo dentro de você, vão tocar no seu chakra, vão ver que você é vulnerável a isso e você vai passar por maus bocados. Então, assim, antes de começarem, uma dica que eu dou, vamos lá, entre aspas, vamos colocar também um parêntese, uma dica que eu dou é que antes de vocês começarem a fazer a projeção astral, de praticar, de querer sair do corpo, gente, busquem conhecimento, busquem entender como funciona tudo, estudem, vejam todos os vídeos que vocês puderem ver, busquem informações com pessoas diferentes, como funciona a projeção astral, o perigo que você passa, como é do outro lado. Vá lá se vocês estiverem em contato com alguma entidade da Umbanda, com algum guia, um mentor, aonde eles se manifestem, busquem esses conhecimentos com eles, estudem antes de praticar a projeção, porque quanto mais vocês alimentam o seu conhecimento, mais fácil vocês podem lidar nesse planeta. Mais fácil você pode conquistar um degrau superior quando você desencarnar. Não pense que quando você desencarnar, você vai pular direto para 5D. Não vai, não. Isso é uma opinião pessoal minha, né? Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que é verdade. Muita gente acha que só porque faz caridade, né, de certa forma, pratica caridade aqui no planeta, é um amor de pessoa para com os outros. Algumas intencionam isso, tipo, estou fazendo caridade, eu vou para uma dimensão melhor. Não, porque você está fazendo isso em intenção de ir para uma dimensão melhor. Então, assim, você tem que ser em autenticidade. Você tem que ser em autenticidade a caridade. Você não pode somente praticá-la ou tentar fazer para alimentar, tipo, estou fazendo uma coisa boa. Não. Você precisa ser em autenticidade, ser essa caridade, né? Ser essa benevolência. É você praticar a benevolência, a indulgência e o perdão. Para isso, precisa estudar a respeito. Vocês estão entendendo? Precisa buscar expandir a mente cada vez mais o quanto vocês puderem expandir a mente, entendendo todos os lados
de cada um, entender o lado do seu próximo, né? Quando ele vier te ofender, quando ele vier falar algum palavrão, é você amenizar aquela situação, é você fazer o próximo entender, porque isso é muito viável no astral, é muito viável nas dimensões superiores, porque a partir da terceira, da 3D, você entra na quarta, né? Então há muitas realidades paralelas na quarta, igual aqui na 3D, também há muitas realidades paralelas, onde você ajuda a desobsediar um irmão que precisa da sua ajuda, certo? Você ajuda a retirar uma entidade negativa. É medonho, é. Quando você voltar para o corpo com aquele medo, é você centrar-se em você mesmo e entender que as suas emoções não são vocês. A emoção é um corpo separado, é o ego. E você, em essência, você já conhece tudo, você entende tudo. Então, quando você se une e quando você volta do astral com esse medo, você toma esse medo para você e acha que ele é teu. Não, o seu medo é um, você é outro. Abstrai, respira fundo e fala para si mesmo: esse medo não é meu, isso é somente o meu ego expressando o medo. E aí vocês começam a se acalmar. Vocês têm que perder esse medo das outras dimensões. Perder esse medo dos obsediadores, dos quiumbas, seja lá o que for. Bom, aproveitando esse gancho da evolução, que a gente está falando do medo, o que acontece? O quesito que você tem que aplicar é a autodoutrina, é a autodoutrina da mente, né? Você tem que doutrinar a sua mente para que você se permaneça sempre em equilíbrio. Quase não sai. Vocês precisam doutrinar a sua mente para que vocês permaneçam em equilíbrio. É esse equilíbrio entre a matéria e o mundo espiritual que vocês, eu, todos nós precisamos ter, né? Para participar das vias evolutivas, para que possamos crescer evolutivamente falando. É muito necessário isso. Então, assim, olha quanta coisa a gente já conversou até agora para que seja necessário você subir. Quanta coisa é necessário para que você expanda a sua mente. Sempre se mantenha dentro do equilíbrio. É muito importante isso. Uma coisa que é muito importante no astral também é você se autodoutrinar. Você ser educado, você sempre pedir licença, sempre pedir por favor, sempre se manter humilde, né? Isso é um estudo também, faz parte da sua expansão consciencial, porque tem gente que é ignorante, tem gente que tem uma baixa consciência, tem uma vibração tão baixa que acaba sendo mal educado, acaba não compreendendo o lado dos outros, mas isso também faz parte dos equilíbrios, dos elementos que ele tem, né? Que nós temos. Água, fogo, terra e ar. Cada elemento carrega uma certa emoção, um certo desequilíbrio. Então isso é importante também que vocês estudem, que nós estudemos para que possamos expandir a nossa mente. Bom, já falei que a 5D é a expressão do conhecimento e todo tipo de estudo é válido. Bom, por enquanto a gente vai ficar por aqui. E assim, com o tempo, né, eu vou puxando um gancho a respeito disso, da expansão consciencial, nos próximos vídeos. Então, gente, busquem conhecimento, busquem entendimento sobre as coisas, certo? Aquelas pessoas que têm um emocional muito abalado, vocês precisam equilibrar esse emocional. Tem pessoas que vêm para a Terra para trabalhar na Umbanda e acaba chegando aqui, certo? Para trabalhar nesses meios de espiritualista, mesmo que seja na religião evangélica, mesmo que seja lá no Nepal, participando daquela meditação, do equilíbrio do planeta, vocês precisam entender e achar o caminho de cada um. Se vocês estão passando muitos problemas pessoais, muitos problemas emocionais, muitos desequilíbrios no corpo de vocês, vocês precisam entender o que está acontecendo com vocês. Expandam a consciência, abra 360 graus se puder, para buscar entendimento sobre isso. Busquem, vocês estão num planeta dual,
onde tudo é necessário para que você saia da prisão, para que você entenda. Nós somos vistos pelo astral, né, como lixo. Por que como lixo? Porque a gente vem de planetas onde fomos mal criados, onde você mesmo quis experimentar, ou eu mesmo que estou aqui também encarnado, qualquer um que está aqui como encarnado, a gente escolheu passar por isso. Nós queremos passar por isso. A gente falou, nossa, como seria eu sendo dono de mim mesmo, tendo meu próprio livre-arbítrio, onde eu não precisasse mais receber ordem. Porque, veja bem, a partir da quinta dimensão, você recebe ordens. Você não tem mais essa total expressão do livre-arbítrio, né? Você vai receber ordens e vai fazer uma missão específica, certo? A partir da quinta dimensão espiritual, da primeira via evolutiva, você recebe ordens de um superior. Então, você precisa se doutrinar. Se você não for doutrinado, se você mentir, se você enganar os seus mestres a partir da quinta dimensão, ou até aqui mesmo na Terra, que isso se aplica. Se você enganar, você cai. Você tem que experienciar mundos involuídos para que você possa aprender com a evolução daquele planeta, para que você possa colher o mal e plantar o bem. Para que você possa aprender que você precisa ser doutrinado, para que você precise entender que você sim precisa receber ordens, ouvir o que os outros falam, seguir um caminho em linha reta rumo às dimensões superiores. Você precisa exercer a sua humildade. Então, busquem conhecimento até que a sua mente, o seu cérebro exploda. O quanto tempo vocês estiverem encarnados, busquem entender tudo o que acontece ao seu arredor, certo? Então é isso, a gente vai ficar por aqui. O vídeo foi um pouco longo, mas com o tempo, como eu falei, a gente vai aprendendo muito mais coisas. E esse foi o quesito expansão consciencial. O porquê que a gente precisa expandir a nossa mente e a nossa consciência. Entender tudo e todos ao nosso redor. Pratique a benevolência, indulgência e o perdão, tá? Bom, esse foi o meu ponto de vista. Estou aqui também sujeito a erros. Aqueles que quiserem opinar ou deixar qualquer dúvida, deixem nos comentários aí embaixo do vídeo. Sempre que puder, eu vou estar respondendo cada um de vocês, né? Aqueles que veem e ouvem e participam dessa doutrina que eu estou passando, que de certa forma é uma doutrina espiritualista, e eu recebo deles e estou aqui, né, por consenso deles e ordem deles, para passar essa doutrina para vocês. E tenho muitas mensagens que eles me passam, que eu preciso passar, e já levei um esporrinho básico por não ter passado algumas mensagens. Então, que todos estejam em paz, estejam na luz. Até o próximo estudo. Namastê a todos.